Dando continuidade à nossa programação, nós vamos assistir ao painel número 8, com o título Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do PECEM. Vamos conhecer agora os nossos convidados. Quem conduzirá os trabalhos é a diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Hidrogênio, Mônica Saraiva Panic. Os nossos convidados são Duna Gondim Uribe, diretora executiva comercial do Complexo do PECEM, e Constantino Frati, consultor técnico de energias renováveis de hidrogênio verde da SEDET. Minha cara Mônica Saraiva, agora o comando dos trabalhos está com você. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Ceará Global. É um prazer estar aqui hoje com vocês e com os meus colegas, a Duna Uribe e Constantino Frati. É muita emoção estar aqui, porque desde o final do ano passado eu tenho tido o prazer de contribuir com a implementação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, como uma iniciativa pioneira e na vanguarda do Estado, através do lançamento pelo governador Camilo Santana. Eu sou consultora internacional do hidrogênio da FIEC, e eu vou começar contextualizando com alguns slides, porque nós estamos passando, na verdade, por um momento muito importante do hidrogênio no mundo e também no Brasil. Então, eu gostaria de começar a passar para vocês um pouco do cenário internacional, né? Eu sempre começo contextualizando essa transformação energética, que é, na verdade, uma tomada de consciência. Muito recente, inclusive, começou no final de 2017, por países da Europa, Estados Unidos, da Ásia, chegaram à conclusão de que, para atingir os objetivos do Acordo de Paris, será necessário descarbonizar grande parte do sistema energético mundial e, para tanto, uma quantidade significativa de fontes de energia renovável precisa ser instalada e integrada, e setores que demandam energia, como o transporte e a indústria, precisam ser descarbonizados em grande escala. E foi aí que o hidrogênio ele deixou de ser visto apenas como combustível e passou a ser visto como um vetor energético e o pilar da descarbonização da economia mundial. Isso atraiu, inclusive, oportunidades para 7 setores, né? A integração e a instalação de plantas de hidrogênio com sistemas de energia renovável, o hidrogênio atuando como armazenador de energia, possibilitando a geração de energia descentralizada, descarbonizando o setor de transporte, o setor industrial, o setor residencial e comercial, e atuando também como substituição de matérias-primas fósseis. Então, esse movimento é como uma onda, como eu falei, começou no final de 2017, ganhou força em 2020, e hoje são 31, anunciados desde fevereiro desse ano, são 31 projetos de grande escala no mundo, em um total de 359 projetos, com investimentos anunciados de cerca de 500 bilhões de dólares até 2030. E há uma demanda muito crescente do hidrogênio, principalmente do hidrogênio verde. Comparado com 2018, por exemplo, a demanda do hidrogênio era 75 milhões de toneladas por ano. E as previsões para 2050 de diversas instituições, a mais pessimista, digamos assim, é de 300 milhões de toneladas ano em 2050 e de 800 milhões de toneladas ano em 2050, a mais otimista. De qualquer forma, essa demanda crescente do hidrogênio verde, ela se deve às novas aplicações. Hoje os setores que utilizam hidrogênio são as refinarias, o setor do aço, o setor de fertilizantes, mas agora, devido às metas de descarbonização, novos setores vão passar a utilizar o hidrogênio, como o setor de transporte, o setor da aviação, o setor marítimo, e também novas indústrias, como o setor de cimento, sempre com o objetivo de atingir essas metas de descarbonização.
E o Brasil ele tem inúmeras fontes para a produção de hidrogênio, principalmente hidrogênio verde, que são usinas hidroelétricas, energia solar, eólica, energia dos oceanos, energia geotérmica, hidrogênio natural, produção de etanol, biomassa, biogás, biodiesel e também, claro, os combustíveis fósseis. E outras vantagens competitivas no país, que é a matriz elétrica brasileira, que é 83,7% renovável, o mercado livre de compra e venda de eletricidade promove a competitividade do hidrogênio, porque 70% do custo do hidrogênio verde é o custo da eletricidade renovável. Os incentivos e políticas já existentes no Brasil para os setores de energia renovável e biocombustíveis, eles beneficiam o setor do hidrogênio verde, e ainda a abundância de recursos anunciada para 2050. E a primeira vez que eu olhei o Ceará com os olhos do setor do hidrogênio verde, eu enxerguei todos esses tesouros, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o imenso potencial de energia renovável, a abundância de recursos, a localização privilegiada do complexo do Pecém, do porto do Pecém, o que pode ter um baixo custo de logística na exportação do hidrogênio verde, a zona de processamento e exportação, os incentivos fiscais, que a Duna vai falar mais a respeito, a complementariedade de área solar eólica, ou seja, 50% solar e 50% eólica em várias regiões do estado. Isso faz com que a operação dos eletrolisadores seja mais eficiente e que tenha o menor custo de manutenção. O próprio complexo industrial do Pecém, ele tem vários potenciais consumidores de hidrogênio verde, como indústria do aço, de fertilizantes, de cimento, e é também a operadora de veículos portuários, e a parceria estratégica com o Porto do Roterdã para a exportação de hidrogênio verde. Então, os diferenciais do Ceará e do Brasil é o grande fator de radiação solar, o fator de capacidade eólica superior a várias regiões do mundo, e esse grande potencial, né, de novas instalações de energia renovável, tanto solar, eólica onshore e offshore, e também sistemas híbridos. E, para vocês terem uma ideia, o mega projeto até hoje, o maior projeto anunciado de hidrogênio verde, ele é de 25 gigawatts de energia solar eólica. Então, por tudo que eu apresentei, dá para ver que o Ceará ele tem capacidade, né, tem condições de superar esse mega projeto de longe, né, não precisa nem dizer. E, além disso, é uma coisa muito interessante que até fevereiro desse ano, né, em 2020 principalmente, o hidrogênio não aparecia, o Brasil não aparecia no mapa global do hidrogênio. Era uma coisa assim impressionante, que eu ficava revoltada. Os estudos mostravam os mapas globais e as flechas saíam do Chile, passavam pelo Brasil sem parar neles, ou às vezes não pintavam o Brasil, como se ele não tivesse esse papel tão importante na região da América Latina e Caribe para a produção e exportação de hidrogênio verde. Mas aí, como eu falei, em fevereiro desse ano, o governador Camilo Santana lançou o hub de hidrogênio verde no Pecém, e isso gerou uma movimentação incrível, atraiu mais de 10 bilhões de dólares de investimentos para o Estado, através de memorandos de entendimentos. O Constantino vai falar mais sobre isso, mas várias empresas estão demonstrando interesse em participar desse hub, além dessas que já foram anunciadas, e também motivou uma corrente, né, uma corrente de criação de hubs de hidrogênio verde por todo o país. O segundo a anunciar foi o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, Suape, em Pernambuco, o Rio Grande do Norte, e o mais recente foi o programa Minas de Hidrogênio em Minas Gerais. Então, é uma onda crescente, e essa visibilidade internacional e nacional é muito importante para o país e para o Estado,
porque atrai novos investimentos que podem gerar emprego e desenvolvimento socioeconômico e tecnológico para o Estado. E o Ceará também saiu na frente com o lançamento do primeiro curso de hidrogênio verde do Brasil, né, um curso lançado pelo Senai Ceará esse mês, dia 27 de setembro. Até agora são 3.125 inscritos, foi um sucesso total na plataforma do Senai. É um curso gratuito, convido a todos para se inscreverem. São professores nomes de referência no setor do hidrogênio do Brasil. E a cadeia produtiva do hidrogênio verde ela é enorme. Ela inclui plantas de dessalinização da água, geração solar eólica, plantas de eletrólise, armazenamento e distribuição, tancagem e transporte, produção de amônia, reforma de etanol e biogás, gasificação de resíduos e a utilização desse hidrogênio pela indústria do aço, de fertilizantes, de cimento, com a mistura com o gás natural, a mineração e o transporte de carga e passageiros. E, além disso, a grande motivação é a exportação, né? A exportação do hidrogênio verde, que vai mudar as rotas internacionais, as rotas marítimas internacionais, criando centros produtores e exportadores e centros de demanda desse hidrogênio verde, que são principalmente a Europa e a Ásia. E o hidrogênio verde do Brasil ele já foi considerado um dos mais competitivos do mundo, seguido, ou mais competitivo, né, seguido do Chile e da Argentina. O benchmark da competitividade do hidrogênio é o custo do hidrogênio cinza, que está em torno aí, em termos internacionais, de $2 o quilograma. Então, esse digamos assim, se o hidrogênio verde consegue ser produzido abaixo desse custo, ele já é competitivo a nível internacional. E eu vou lançar aqui para vocês, em primeira mão, o resultado. Eu assisti um evento da Alemanha. A Alemanha ela é pioneira em alavancar esse setor do hidrogênio, principalmente o comércio do hidrogênio verde a nível internacional. O governo alemão, o Ministério da Economia e Energia e Cooperação, eles lançou alguns tipos de financiamento que eu quero apresentar aqui para vocês. Primeiro é o H2 Global, que já foi lançado, inclusive, em maio desse ano, que são leilões que vão contar com subsídio da diferença de preço entre a oferta e a demanda, mas também, agora, essa semana passada, eles lançaram as diretrizes de financiamento para projetos de cooperação internacional. O objetivo da Alemanha é alavancar o setor do hidrogênio em países com os quais eles têm cooperação na área de energia, como, por exemplo, o Brasil. E os países beneficiados, eles precisam oferecer, como contrapartida, o comprometimento de ajudar a expandir esse mercado do hidrogênio verde. Então, aqui, como eu falei, o H2 Global é um conceito em forma de leilão que vai fazer contratos de compra de hidrogênio verde de 10 anos com a oferta, né, são contratos de longo prazo, e de 1 ano com a demanda, e a diferença de preço será subsidiada pelo governo federal alemão através da criação de uma fundação sem fins lucrativos. E o conceito, como eu falei, prevê a compensação temporária da diferença de preço e por um período limitado. Esse leilão ele vai ser lançado no primeiro trimestre de 2022, mas ele vai ser também anual, ou seja, essa é uma informação que eu recebi a semana passada nesse evento do PMWI. E os fundos não reembolsáveis para projetos de cooperação internacional, que é um novo tipo de financiamento, é em parceria com o BNDES, e o objetivo é financiar a implementação de plantas de produção de hidrogênio verde e derivados, bem como financiar também plantas de armazenamento, transporte e aplicação do hidrogênio
fora dos países da União Europeia e da EFTA. Além disso, esse programa também promove o acompanhamento de projetos de pesquisa e formação acadêmica e profissional. O tipo e montante do financiamento dos fundos não reembolsáveis no máximo de 15 milhões de euros por projeto ou candidato. A publicação foi em 4 de outubro desse ano, ou seja, bem recente, e os pedidos de financiamento, ou seja, a submissão dos projetos, devem ser apresentados a uma agência de gerenciamento que é do governo, que está sendo definida agora. E a decisão sobre a aprovação ela será feita por um comitê de seleção. O primeiro prazo é no final de outubro, mas ainda esse ano haverão mais 2 rodadas. O tipo de montante do financiamento não reembolsável, ele tem algumas categorias, ou seja, será para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para subsidiar, ou seja, financiar custos de pessoal, de equipamentos, instalações prediais, terrenos, despesas contratuais e custos operacionais, e também financiamento para a proteção do meio ambiente, custo de investimento em proteção ambiental ou diferença entre esse investimento e um outro semelhante, menos ecológico, financiamento de instalação de novas capacidades de energia renovável, e também subsidiar a diferença de custo em cooperação com um projeto menos ecologicamente correto, e o custo de investimento total de projetos que buscam aumentar o nível de proteção ambiental da região. Além disso, tem também um outro módulo que, com o máximo de 5 milhões de euros, que financia também do tipo não reembolsável, né, o fundo perdido, para projetos menores de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E esses projetos, eles financiam, como eu falei, instalação de plantas de eletrólise da água, produção do hidrogênio a partir da energia renovável, o armazenamento de hidrogênio, ou também plantas de amônia, de captura de ar, de produção de combustíveis sintéticos para a aviação e também para o setor marítimo. Além disso, também o transporte e a infraestrutura para o armazenamento e a distribuição do hidrogênio para todos os tipos de carregadores de hidrogênio, ou seja, a própria amônia, o metanol, e transporte do hidrogênio e seus derivados até o consumidor final, como a indústria siderúrgica, química, transporte marítimo e também para projetos de veículos a célula combustível. E também projetos integrados, ou seja, energia renovável, eletrolisador, processamento em derivados, transporte e utilização. E os candidatos elegíveis são as empresas com sede na União Europeia e estabelecimento permanente ou filial na Alemanha, ou seja, são essas empresas que têm que submeter o projeto, universidades e instituições de pesquisa em associação com essas empresas, ou associações de universidades e instituições de pesquisa no módulo 2. Os países, como eu falei, são fora da União Europeia e da EFTA. As plantas devem ser usadas de acordo com a finalidade de financiamento por pelo menos 3 anos após o comissionamento, ou seja, elas devem continuar funcionando durante, no mínimo, 3 anos. A implementação do projeto deve ser impossível de ser realizada sem esse financiamento e o aplicante ele deve demonstrar também a prova do status de pré-desenvolvimento do projeto, por exemplo, com estudos preliminares, licenças, etc. Além disso, deve mostrar também a quantidade de redução real ou potencial de gases de efeito estufa, sustentabilidade do abastecimento de água, as normas locais de trabalho devem atender aos padrões da OIT, e o carbono utilizado deve, numa captura, por exemplo, na produção de combustíveis sintéticos, em combinação com o hidrogênio verde, deve ser da captura do CO2 do ar, ou o CO2 biogênico, ou da captura de CO2 que provém de emissões industriais,
que seriam geradas de qualquer forma. E, para terminar, a definição do hidrogênio verde, ela é conhecida já, principalmente no estado do Ceará. Ele é gerado a partir da eletrólise da água. A eletricidade necessária para a eletrólise deve ser gerada através de energia renovável, e o uso da eletricidade deve ser comprovado por meio de um certificado de garantia de origem ou contrato de compra de energia. Se os certificados não puderem ser obtidos no país de implementação, podem ser submetidas descrições detalhadas sobre a fonte da eletricidade, ou seja, esse certificado, essa origem da eletricidade renovável é preciso ser comprovada. E o candidato deve mostrar também como os incentivos, ou como o país ou o Estado dá incentivos para investir em instalações de energia adicionais, de energia renovável, e também como os investimentos em combustíveis fósseis são, de alguma forma, desincentivados, ou seja, metas de descarbonização, por exemplo. E a eletricidade usada para a produção de hidrogênio verde, isso é muito importante, não deve prejudicar o fornecimento da energia local. Então, eu agradeço a atenção, eu vou passar agora para o Constantino. Constantino, por favor, agora a bola é com você. Olá, Mônica, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com você, com a Duna e com os demais aí da organização. Será um prazer conversar um pouco sobre o nosso hub. Eu entendo que a gente mudou um pouco a sequência, então eu vou começar, não é isso? Exatamente. Ok. Então eu vou também partilhar uma rápida apresentação, tá? E eu espero que vocês possam... Vamos lá. Me confirma só se compartilhou a tela. Ainda não? Agora está chegando. Ok, então vamos lá. Chegou, né? Chegou. Muito bem. Então eu vou falar um pouco sobre o projeto do Ceará e vou passar muito rápido, né, em alguns slides, porque com certeza os outros apresentadores e a própria Duna devem discorrer com mais profundidade em alguns deles, né? Então, o Ceará ele se constitui, de fato, hoje, uma excelente, se não insuperável, alternativa para os investidores, sejam nacionais ou estrangeiros. Mas essa constituição do Ceará, nesse destino de investimentos, ele não surgiu à toa, ele não aconteceu do nada, por milagre, né? Existe todo uma gestão no Estado baseada em visão e planejamento de longo prazo que confere ao Ceará essa característica. Ora, o Ceará desenvolveu planejamentos olhando para 2050 e já pensando, apesar de ser pioneiro em energias renováveis, já pensando nesse futuro com o hidrogênio verde. Ora, todo esse planejamento, todo esse esforço, né, e essa continuidade operacional faz com que o Ceará ele se destaque, tá, conseguindo investir um percentual alto da receita corrente líquida em investimentos estruturantes de ordem pública. Então, para vocês terem uma ideia, o número, vamos dizer assim, consolidado em 2019 e 2020 é da faixa de 11,3% de toda a receita corrente líquida. Isso é muito importante. Por outro lado, o Estado ele se preocupa com a governança do processo. A Mônica citou que desde dezembro ela está envolvida com o projeto, mas não é só a Mônica, sou eu, a Duna e um grupo grande que foi integrado em alguns documentos, entre os quais o primeiro, que é o Memorando de Entendimentos entre Instituições, que foi assinado ainda em fevereiro desse ano, que congrega todas as instituições que têm responsabilidade sobre a implantação do projeto. Da mesma forma, o governo do Estado, através do governador Camilo Santana, constituiu formalmente um grupo de trabalho multidisciplinar com o objetivo de desenvolver e implantar políticas públicas de energias renováveis
e configurar o hub de hidrogênio verde do estado do Ceará, conferindo assim ao processo uma governança que permita obter o sucesso. Bora, esse grupo ele envolve praticamente as entidades principais, todo o governo do estado, a Federação das Indústrias, que é um órgão articulador de contato com os investidores, a academia através da Universidade Federal do Ceará e o complexo industrial e portuário do PECEM. Ao desenvolvermos esse estudo, nós tivemos a graça de atrair para esse desenvolvimento a Agência Alemã para a Cooperação Internacional, que é a GIZ. Ou seja, a GIZ vai colocar todo o seu cabedal de conhecimentos, né, a favor do desenvolvimento dessas políticas públicas do estado do Ceará e também da configuração do hub. Mas não é só a GIZ, o próprio Porto do PECEM, que é sócio de Roterdã, porto este europeu com uma expertise imensa em operações portuárias, também através do PECEM, Roterdã contribui para consolidar esses estudos, fazendo com que a gente realmente possa, no futuro, né, e no futuro próximo, termos políticas públicas que deem segurança aos investidores e que possam atraí-los de uma forma segura, tá, e rentável para cada um deles. O Ceará ele olhou para o futuro e percebeu que sem um hub logístico, tá, ele não conseguiria ir para frente. E instalou o PECEM, em parceria com Roterdã. No PECEM, a ZPE, as ferrovias transnordestinas, a FTL e a TLSA, o hub aéreo operado pela Fraport, que é uma operadora alemã que tem um conhecimento e expertise imensa nessa área aeroportuária, o hub tecnológico, que transforma o Ceará, especialmente Fortaleza, na segunda cidade mais conectada do mundo, e o sistema de educação, que realmente permite que nós não só difundamos esse sistema ao longo do estado todo, como preparemos, em conjunto com as universidades e escolas profissionalizantes, a mão de obra futura para operar e desenvolver esse hub. O polo de inovação, são 16 cabos óticos, né, em fibra ótica que nos interligam para o mundo todo, né, e que transformam Fortaleza nessa segunda maior cidade mais conectada do mundo. A nossa posição estratégica, né, da qual a Mônica já se referiu, uma localização super privilegiada que nos conecta de uma forma rápida com a Europa, enfim, com o hemisfério norte. Isso faz com que o nosso hub ele tenha uma capacidade de competir também por esse aspecto, pela proximidade, por termos um porto moderno, dentro do porto uma ZPE, que hoje é a única em operação no país e que confere essa competitividade ao nosso hub. Tá? Aqui eu já falei rapidamente, no porto do PECEM, na zona de processamento. Aqui esse slide ele mostra a difusão e a distribuição das escolas, tá? Sejam de educação superior ou de ensino profissionalizante, né? Atendendo praticamente a 95% de todo o estado em termos de área, mas cobrindo 100% as necessidades do estado hoje. O estado também, em decorrência dessa gestão, hoje ele é visto como ponta do ranking, tá, do estado com índice de maior transparência. Isso é muito importante, porque confere confiança àquele que vem nos buscar como destino da aplicação dos seus recursos. Ora, aliado a tudo isso, nós temos incentivos fiscais. A ADES, que é uma agência de fomento que dá suporte para toda essa atração de investimentos no Estado, se aproxima e estrutura negócios financeiros, se aproxima dos investidores, faz a relação com os setores produtivos por meio das câmaras setoriais e operacionaliza e monitora o Fundo de Desenvolvimento Estadual Industrial do Estado do Ceará, que é um fundo que hoje suporta o desenvolvimento. Apenas para citar, né, os benefícios fiscais e tributários de ordem regional, estadual e municipal. Eu queria destacar o PIE, que é o Programa de Incentivos da Cadeia Produtiva Geradora de Energia Renováveis,
que tem atraído realmente muitos investimentos na área de eólica e solar, principalmente para o estado do Ceará, mas que já contempla a indústria do hidrogênio verde que será implantada até agora, a partir de agora. Com toda essa visão de longo prazo, o Ceará elegeu esses 12 clusters: a saúde, as energias, a rede de segurança hídrica, o polo de inovação em TIC, a logística, os hubs aéreo, tecnológico e portuário, o turismo e, por último, aqui o hidrogênio verde. Obviamente, aliado a tudo isso, nós temos esse grande potencial ao qual a Mônica se referiu. De fato, se nós hoje olharmos para toda a necessidade da Europa até o horizonte de 2050, somente o Ceará seria capaz de suprir essa energia. E não apenas suprir essa energia, mas como alimentar de energia praticamente todo o nosso país. Em relação ao hidrogênio verde, vale destacar, mas sem entrar em muitos detalhes, todos os setores da economia, no qual ele trará uma grande contribuição, tá? Não só em substituição aos hidrocarbonetos, né, fósseis, né, e, obviamente, ajudando a descarbonizar o planeta, mas a gente pode olhar para todas as suas aplicações, seja em geração de energia, seja no transporte de toda a natureza, para uso industrial, produção de calor e eletricidade e matéria-prima para a indústria. Esse slide, ele tão somente ele mostra a vanguarda sempre presente do estado do Ceará. Nós fomos pioneiros em energia eólica, depois em energia solar, e agora estamos sendo pioneiros na energia eólica offshore. Esses são exemplos de projetos que estão em andamento e que transformam da energia eólica offshore, tendo aqui as melhores condições. Eu gostaria de me concentrar um pouco nesses slides para dizer para vocês que até a presente data, o governo do estado do Ceará havia assinado 9 MOUs, 9 memorandos de entendimentos, e o Porto do Pecém mais um com o White Martins. Hoje o estado do Ceará assinou o 10º MOU com a empresa Engie, exatamente agora na parte da tarde. E estará assinando até o final do mês, exatamente no dia 29, mais 2 MOUs, dos quais eu não posso ainda declinar o nome das empresas, e até novembro, mais outros 2, de tal forma que nós teremos até novembro algo em torno de 15 MOUs. Ora, imaginem como a responsabilidade agora cresce sobre o Estado, mas não só sobre o Estado, sobre todas as suas instituições, Federação das Indústrias, Porto do Pecém, sociedade organizada. Porque ao olharmos para esse quadro, para esses slides, a gente percebe que o potencial de atração de investimentos do Estado é algo descomunal. Só que nós precisamos entender que até agora nós assinamos memorandos de entendimento. O único projeto efetivamente em implantação é o projeto da EDP, que é um pequeno projeto, é um piloto, mas que é o primeiro da EDP. Os outros vão depender do tratamento e da agilidade que nós dispensarmos a cada uma dessas empresas. É por isso que no slide seguinte eu coloco alguns desafios que se apresentam para que esse hub de hidrogênio ele seja efetivamente consolidado no estado do Ceará. É preciso com que a gente realmente facilite o acesso de cada uma dessas empresas aos incentivos fiscais, que nós, junto aos órgãos competentes, desmistifiquemos e agilizemos o processo de licenciamento ambiental, que desenhemos, através de um plano diretor, toda a infraestrutura portuária, toda a infraestrutura de geração e transmissão de eletricidade, para que as empresas se sintam seguras, porque ao gerarmos as energias renováveis, nós precisamos fazer com que ela seja transmitida para a área do Porto do Pecém e aí possam alimentar os eletrolisadores.
Da mesma forma, toda a infraestrutura portuária ela tem que vir do mesmo compasso, porque à medida que essas empresas forem fechando contratos de exportação ou contratos internos, sejam em que ramo da cadeia produtiva de valor do hidrogênio for, nós vamos precisar da resposta, vamos precisar entregar o produto, seja o hidrogênio na sua forma molecular, ou seja em forma de amônia. Da mesma forma, o ambiente regulatório, junto ao Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Energia Elétrica, de Águas, etc., precisa andar. Porque à medida que esse ambiente regulatório ele for se firmando, se consolidando, isso vai gerando segurança para todas as operações ao longo da cadeia de valor do hidrogênio verde. A regulação técnica, obviamente, é tão importante quanto, e é um desafio que eu tenho certeza que ele vai ser superado à medida que a gente for disponibilizando o hidrogênio para o consumo ou para a exportação, para o consumo interno ou para a exportação. É preciso que a gente olhe para o uso do hidrogênio na rede de gás natural, que já existe, é ampla, e ela praticamente chega em todo o estado, sendo interligada ao Brasil por gasodutos, seja para o sul ou para o norte. Mas tudo isso precisa ter uma regulação, precisa ser estudado. Da mesma forma, os usos finais, seja em geração de energia ou outro tipo de aplicação, ele vai precisar do desenvolvimento de tecnologia. Porque se for para ser queimado, por exemplo, como combustível numa turbina, é preciso que aquela turbina ela seja convertida, adaptada para consumir em parte aquele hidrogênio ou funcionar completamente a hidrogênio. Então, essa tecnologia ela já avança hoje a passos largos. Da mesma forma que, se nós olharmos para a forma de transporte do hidrogênio e até do seu armazenamento, um pouco aqui atrás, na infraestrutura, hoje a cadeia de armazenamento e logística ela está sofrendo um grande impulso, porque essa pressão já se faz presente. E essa pressão ela traz investimentos, a Mônica colocou muito bem, o suporte alemão em termos de financiamento para o desenvolvimento dos empreendimentos, para o desenvolvimento da tecnologia, de tal forma que isso vai acelerar o processo. E, da mesma forma, o desenvolvimento de talentos e competências técnicas, com o qual o próprio Estado do Ceará hoje já se preocupa bastante. Isso posto, eu queria dizer que é muito importante quando nós olhamos para uma simples apresentação dessa e percebemos que realmente a responsabilidade agora nossa, do nosso grupo do Estado do Ceará, ela cresce muito, porque dá resposta à medida da necessidade e da demanda de cada um desses investidores, é o que vai garantir que cada um desses memorandos de entendimento se transformem em projetos concretos e transformem a economia do Ceará, reduzam a pobreza do Estado, gerando emprego e renda para o nosso Estado. Então, Mônica, é isso que eu tinha que apresentar. Eu devolvo a palavra para você nesse momento. Obrigada, Constantino. Excelente apresentação. Eu sempre falo que o hidrogênio verde ele vem coroar o Ceará por toda a sua vanguarda na área do setor de energias renováveis. Além disso, eu quero aproveitar para parabenizar todas as instituições do Estado, ao secretário Maia Júnior, a secretária Rosiane Medeiros, a toda a sua equipe, Constantino, a equipe do Complexo do PECEM, a Duna e toda a equipe dela, também a Universidade Federal do Ceará, que faz parte do grupo de trabalho, e a FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que está também muito comprometida, dando todo o apoio para a implementação desse hub. Duna, agora eu vou passar a palavra para você, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Mônica. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada ao convite do Ceará Global.
Queria só fazer um breve resumo aqui, Mônica, do que foi apresentado, né? Você hoje nos trouxe, além do panorama internacional do hidrogênio verde, você também nos trouxe novidades aí, saídas do forno, do que está se falando em questões de financiamentos na Alemanha. E não que a Alemanha será o único consumidor, o único off-taker, né? Não será exclusivo, porém é uma grande ajuda para impulsionar, para iniciar essa demanda. Então, muitas das empresas com que nós trabalhamos aqui no Complexo do PECEM entendem que esse fundo, que é a H2 Global, vai ajudar muito, né, na viabilização dos negócios. Então, é muito bom saber que eles estão avançando, colocando aí os critérios de financiamento. E o Constantino, além de colocar a parte das fortalezas, né, dos tesouros do Ceará, do que o Estado tem já preparado e muito bem estruturado, ele também foi muito oportuno de colocar os desafios, porque são muitos, né? Eu acho que qualquer mercado que é inovador, que é novo, ele começa com grandes desafios, com uma ambiência que desde regulação, financiamento, infraestrutura é necessário ser criada. Então, muito rico aí o debate de vocês. Eu vou também compartilhar aqui a minha tela, e meu plano aqui é falar um pouco sobre o complexo do PECEM e focar no que a gente está fazendo para receber todos esses investimentos de hidrogênio verde. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Ótimo. Então, bem, como já foi falado, nós temos aí um MOU assinado, né, entre essas entidades que estão aqui mostradas, Governo do Estado, FIEC, UFC, IPECEM e ZPE. E aí vou Júlia, falar... desculpa, só falta pôr no modo apresentação. Para mim aparece no modo apresentação, por isso que eu fiquei na dúvida. Então, eu vou aumentar aqui e ver se vocês conseguem visualizar dessa forma. Sim. Tá, vou tentar aqui. Tentei aqui novamente colocar no modo apresentação, mas acho que vocês não estão conseguindo visualizar, né? Não, mas tá dando para ver a tela. Pode continuar. Tá, ok. Bom, então, o que é o complexo do PECEM, né? Hoje, no painel anterior, a Larissa, a moderadora, falava o porto do PECEM, outros falam complexo industrial. Então, hoje a gente é chamado complexo do PECEM, para ficar algo um pouco mais reduzido, mas, na verdade, é uma série de produtos e serviços que a gente coloca no mercado, né? São 3 áreas, são 3 produtos distintos. Uma é a área industrial, representado nessas áreas verdinhas no mapa. O outro é o porto, obviamente, apresentado aí no mapa pela área mais escura de verde, e a ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Ao todo, nós temos mais de 19 mil hectares de terrenos, que, por decreto público, é um complexo industrial e portuário, ou seja, aí são viabilizados, são possíveis de serem instaladas essas atividades. Hoje, nós temos 2 acionistas, né? O Complexo do PECEM tem o Governo do Estado como seu sócio majoritário, seu acionista majoritário, e nós temos o Porto de Roterdã com 30% do capital. Essa parceria se deu no final de 2018, e como que acontece na prática? Bom, o governo do estado, ele dá as diretrizes estratégicas do quais são suas ambições de desenvolvimento econômico e social do estado, utilizando o complexo do PECEM para tal fim, e o Porto de Roterdã traz todo o seu conhecimento, o seu know-how através de séculos de experiência de desenvolvimento portuário no Porto de Roterdã. E nós temos a ZPE Ceará, que é uma subsidiária integral do complexo do PECEM. Mônica, se tiver algum problema nos slides, você me avisa, tá? Sim, ele não está mudando a tela. Agora sim, mudou. Tá, então eu vou voltar aqui, certo, ok. Então eu estava apresentando aqui, né, o governo do estado com 70%, o Porto de Roterdã com 30%, e aqui apresentar rapidamente, né, o PECEM é um porto offshore com 10 berços,
com calados invejáveis aí para o Brasil. Nós colocamos aqui a logo da Green Award, que é uma fundação localizada na Holanda. O porto, aí sim, o Porto do Pecém foi o primeiro no Brasil a promover a sustentabilidade no transporte marítimo, dando descontos nas tarifas de acostagem para os navios que têm um índice elevado de sustentabilidade. Então, isso é algo que já está, né, no DNA da companhia de atuarmos nessa forma de sustentabilidade. Ontem fomos agraciados pela ANTAQ, recebendo o prêmio de terceiro porto que ficou no terceiro ranking, né? Que passamos do número 17 ao terceiro desde 2015 por desempenho ambiental. Então, isso é bem importante para o Complexo do Pecém. E aqui, rapidamente, quais são as indústrias, as empresas que temos instaladas, desde da parte de energias, tanto de carvão e gás, e aí falando também com essas empresas sobre seus planos de descarbonização. Temos fabricantes de componentes eólicos, no caso as pás eólicas, a metalurgia, as cimenteiras, a nutrição animal e os serviços logísticos ao longo do complexo como um todo. E aí notem que são empresas, são atividades fortemente industriais, né, da indústria pesada, que podem também utilizar o hidrogênio verde de alguma forma nas suas atividades industriais para descarbonizar parte do processo. Então, a gente já está mapeando isso como parte do hub do hidrogênio verde. E uma característica, um ativo que o Pecém tem, que é único no Brasil, é a ZPE, né, a nossa Free Zone. É um ativo que ele foi viabilizado através da instalação da Companhia Siderúrgica do Pecém, que oferece aí grandes incentivos para indústrias que se instalem. E agora houve uma mudança na legislação e serviços também vão poder se instalar em áreas de ZPE, tendo incentivos tributários, cambiais e administrativos. Então, quando a empresa se instala em área de ZPE, ela tem grandes incentivos fiscais, tanto nos impostos federais quanto em impostos estaduais para a produção visando a exportação. Antes da mudança de legislação, existia uma limitação que a empresa precisava exportar 80% das suas remessas ao exterior. Mas agora não, agora já existiu a flexibilização e pode haver não existe um limite de exportação. Bem, e aí nós temos, né, a Companhia Siderúrgica do Pecém, a White Martins e a Fênix, que estão dentro de área de ZPE, são as empresas instaladas, e estamos também expandindo a ZPE para o setor 2. Então, isso também já foi apresentado aqui no Ceará Global como algo muito interessante. Mas vamos lá para o hidrogênio verde, né? Esse nosso mapinha são as áreas de atuação prioritários para o Complexo do Pecém. Então, nós vemos aí a diversidade das atividades que existem, tanto no porto, nas áreas industriais e na ZPE, e onde colocamos o hidrogênio verde como algo fundamental na nossa estratégia, né? Para ter a produção, a distribuição e local, bem como a exportação. E aí, em fevereiro, lançamos essa ambição, que é colocar o Complexo do Pecém realmente como principal local, né, aonde o Estado iria, e obviamente com a parceria das empresas privadas, fomentar e atrair todas essas empresas para que se localizem ali. E aí é interessante que, quando falamos de hidrogênio verde, é importantíssimo a gente ter a visão de cadeia de valor. Então, eu trouxe aqui esse slide que traz qual é a cadeia de valor do hidrogênio verde, né? Nós temos as energias renováveis, e aí, né, o solar, o eólico onshore e offshore, a produção do hidrogênio verde através da questão da água, e aí trazendo plantas de desalinização ou tratamento de água, todo o seu armazenamento, distribuição, exportação, né, até chegar ao mercado consumidor.
E nós mapeamos que tudo que está aí racheado de amarelinho são atividades que podem se instalar dentro do complexo do Pecém. Então, vejam aí que nós não temos como ambição ter parques solares e eólicos dentro do complexo do Pecém, o parque eólico offshore que está racheado, porque entendemos que o porto aí é fundamental para a mobilização, né, para a montagem desses parques, mas todas as outras atividades precisarão do complexo do Pecém e nós estamos, né, nesse trabalho para fomentar e para atrair empresas que tenham essas atividades para ocorrer dentro do complexo do Pecém. E aí, aonde? Né? Como que será isso de forma física? Então, eu trago aqui o mapa do nosso plano diretor, aqui no slide do lado esquerdo, e tudo que está apontado como rosa, na cor rosa, são áreas destinadas ao hidrogênio verde. E é interessante que nós, quando começamos isso em fevereiro desse ano, quando foi lançada essa iniciativa, foi reservada uma área de 200 hectares em ZPE, né? Tudo que está aí nessa parte interna aqui é ZPE. E hoje temos em torno de 1.000 hectares já identificados para essa finalidade. Então, nós vemos que o interesse é muito grande e estamos nesses preparativos para poder receber aí esses investimentos. O que é importante e o que estamos trabalhando muito arduamente com todo esse grupo de trabalho? A infraestrutura portuária, né, qual vai ser a solução portuária para fazer essa exportação, a rede elétrica, que é muito importante, que nós temos aí alguma folga, mas haverá um certo limite que precisa ser trabalhado. Temos acesso à rede de gás natural, né, o Pecém é o último conectado à rede da TAG, que conecta todo o Brasil, né, chegando do Sudeste até o Ceará, todo o Brasil, digamos, até o Ceará. E temos a rede também gerida pela Cegás, então isso é importante para a injeção, para a possibilidade de injeção de hidrogênio na rede de gás natural. Temos a sinergia com as empresas instaladas que eu mencionei, e trazendo aí essas áreas. Então, o nosso intuito é oferecer áreas industriais, né, dentro de ZPE, fomentar que o que for possível seja utilizado de forma comum, ou seja, oferecer infraestruturas de uso comum a várias empresas, para a gente, assim, otimizar o uso do complexo do Pecém e diminuir qualquer impacto ambiental que poderíamos ter nessa empreitada. Bom, e aí eu gostaria de falar um pouco do Porto de Roterdã, né? Acho que a Mônica citou, o Constantino também. Nós não só somos sócios, né? Temos eles, o Porto de Roterdã, como sócio, mas também o Porto de Roterdã tem se mostrado um parceiro fundamental nessa jornada para alcançar esse objetivo de ter o hub de hidrogênio verde. Por quê? Porque nós pretendemos conectar ambos os portos, formatar realmente um corredor logístico, onde o Pecém existiria a produção de hidrogênio verde no Pecém, sendo exportada para a Europa através do Porto de Roterdã. E aí eu vou compartilhar com vocês a ambição e a estratégia do Porto de Roterdã. O que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é uma curva de demanda crescente, começando em 2020 e indo até 2050, onde em 2050 se projeta para a Interlândia do Porto de Roterdã, então não é uma projeção global ou europeia, mas para a Interlândia do Porto de Roterdã, um consumo de 20 milhões de toneladas de hidrogênio verde, certo? E tudo que está em amarelo é o que precisará ser importado, vir de outras origens, de outras fontes. E mesmo com planos locais, né, através da eólica offshore, eles não vão conseguir suprir essa demanda. Então, por isso a necessidade das importações. Aqui do lado direito é um mapa esquemático do Porto de Roterdã em si, e aí nós vemos aqui que existe o plano de ter eólica offshore, que é um projeto de 2 gigas, vão começar com isso, e se tem como planejamento também
esse duto conectando todos os usuários industriais dentro do Porto de Roterdã. Estamos falando de refinarias, centrais de carvão para a produção de energia, que terão que ser, né, fechadas ou não fechadas, mas descarbonizadas, que vão conectar todas essas indústrias através desse gasoduto. Então, a ideia do corredor é realmente linkar a produção à demanda lá na Europa. E aqui eu trago uma foto do que é realmente um projeto de instalação que o Porto de Roterdã está preparando, né, que é conectar essa energia eólica offshore de 2 gigas com uma planta ou várias plantas de eletrólise, começando pelo projeto da Shell, que terá uma capacidade que chegará a 250 megas na sua planta de eletrólise. Então, assim, repetindo, né, mesmo com essa produção local no Porto de Roterdã, isso não chegará nem a 10% do que eles precisarão com a demanda como um todo, por isso precisarão da importação, ok? E aí eu fecho colocando, né, as vantagens competitivas que nós vemos aqui no Complexo do Pecém e no Ceará. Primeiro, o alto potencial das energias renováveis, acho que está todo mundo careca de saber aí da complementariedade da eólica e do solar, que é importante, a proximidade aos mercados consumidores. Lembrando, né, nós temos aí um porto que é o último porto nas linhas de navegação, que isso é muito, muito positivo. Então, nós chegamos aí a mercados da Europa e americanos em 9, em 10, até 12 dias de trajeto, isso é muito competitivo. Os benefícios fiscais, especificamente da ZPE, mas também lembrando do Estado como um todo, que tem benefícios específicos para a cadeia de energias renováveis, a infraestrutura, que se houver necessidade de fazer uma expansão portuária, hoje o Complexo do Pecém é uma empresa capitalizada e consegue fazer seus próprios investimentos e ir no mercado atrás de financiamento, se for o caso, e o que nós chamamos de ecossistema de negócios, que já são as empresas instaladas, a universidade, né, o Instituto Federal do Ceará, que está instalado dentro do complexo, e toda essa ambiência de negócios que o Ceará oferece. Então, era isso que eu tinha para apresentar, e aí eu fico disponível para qualquer dúvidas que o público possa ter, os meus colegas aqui. Muito obrigada, Duna. Excelente apresentação. Essa tendência de implementação de hubs de hidrogênio verde pelo mundo é uma tendência muito forte, principalmente nas regiões portuárias. Então, já a Duna apresentou a implementação do hub de hidrogênio verde no Porto de Roterdã, tem também em Portugal, no Porto de Sines, tem também no Japão, em Yamanashi, ou seja, as regiões portuárias são muito apropriadas para a instalação desses hubs, pela própria proximidade, né, com as rotas marítimas, até os parques industriais que normalmente têm instalados nesses portos, e também a localização dos portos e a proximidade com o consumidor e com as rotas marítimas internacionais. Então, essa é uma tendência muito forte no mundo inteiro. Nós agora vamos abrirmos para perguntas do público. Uma pergunta do Sérgio. Atualmente, há algum projeto para o transporte entre Pecém e Roterdã? Duna, você quer responder? Sim, posso. Obrigada pela pergunta, Sérgio. Sim, nós estamos estudando exatamente essa rota, né, desde o Pecém até Roterdã, e fazendo aí algumas considerações. Qual será a molécula que será transportada? Será a amônia verde? Será o metanol? Qual o processo que acontecerá na chegada em Roterdã, né? A amônia, por exemplo, precisa ser feito o craqueamento, acredito que seja em português, né, que é o cracking da amônia, em que terminal que chegará lá em Roterdã. O que é interessante é que o Porto de Roterdã, na sua dimensão, né, na sua amplitude,
ele se coloca como o porto que vai receber qualquer forma de hidrogênio verde, seja pelo LOHC, né, que é o orgânico, digamos o metanol, ou a amônia, ou mesmo o hidrogênio liquefeito. Então, nós no PECEM também queríamos também queremos poder fornecer aí a mesma possibilidade. O que se fala hoje é mais da amônia, mas respondendo ao Sérgio, sim, nós estamos estudando o potencial dessa rota, iniciando com a amônia ou o metanol. Houve também uma consideração do público, do Marco, se não me engano, dizendo que é muito importante também, quer dizer, o grande potencial do uso do hidrogênio verde, não só para exportação, mas também para uso local, e inclusive de grandes setores, como o setor do aço. Realmente a União Europeia já está definindo taxações de carbono para produtos importados. Então, as empresas de aço no Brasil que têm, cujas atividades são focadas também na exportação de seus produtos, devem pensar que o aço verde vai ser cada vez mais valorizado, né? E até as empresas que não têm, ou seja, metas de descarbonização e não adotaram medidas de descarbonização, elas vão sofrer taxação dos seus produtos e também vão sofrer na demanda de seus produtos. Então, a amônia verde para a produção de fertilizantes, que é um mercado o mercado da amônia é praticamente inexistente no Brasil, porque 80% da amônia para a produção de fertilizantes no Brasil é importada. Então, existe uma nova oportunidade para o país de produzir a sua própria amônia para esse grande setor de produção de fertilizantes no Brasil. O setor do aço, além disso, o setor de transportes, né? O setor de transportes, tanto pesado, de carga, como o transporte público, e também o transporte portuário, esses veículos que movimentam os contêineres no porto, empilhadeiras, ou seja, existe aí um grande potencial, né, e deve ser usado. Quer dizer, é importante lembrar que os países que vão importar o hidrogênio verde, eles querem saber se também há consumo desse hidrogênio no país. Isso é muito importante, que exista sim, que exista o uso local desse hidrogênio e dentro das metas de descarbonização. Eu acho que agora a gente já está no final do painel, gostaria de encerrar. Não sei, Constantino, você quer dizer mais alguma coisa? Duna? Eu queria só acrescentar a minha fala que, efetivamente, apenas esses MOUs assinados, eles são responsáveis por investimentos da ordem de, se todos se concretizarem no horizonte de 10 anos, e não estão todos ainda esgotados, um número conservador seria na ordem de 30 bilhões de dólares, o volume de investimento. Eu gostaria de acrescentar também que um dos negócios que pode ser bastante atrativo, tá, para o estado do Ceará seria a produção de fertilizantes localmente, uma vez que você pode produzir, a partir da amônia, a ureia, e na mina de Itataia, cujo projeto já está bem avançado, nós vamos ter o fósforo. E os os fertilizantes, eles são compostos são mistura à base de ureia, fósforo e potássio. O Ceará teria 2 componentes importantes em abundância, que seria o fósforo e a ureia. Desta forma, considerando que o mercado nacional hoje é super importador e o tamanho do agronegócio brasileiro é imenso, eu acredito que, Duna, se cria aí mais uma oportunidade nessa cadeia produtiva, tá, para ser realmente explorada. Então, Mônica, são essas as minhas considerações. Com certeza, Constantino, você pontuou muito bem. Daí surgem, né, outras cadeias de valores, exatamente.
Mônica, se você me permitir, eu vi aqui uma pergunta do público falando da oportunidade da inserção de pequenas e médias empresas. E eu acho que esse é um tema importante, porque a gente fica falando, né, de investimentos bilionários e pode até assustar um pouco a população local. Nossa, mas como que eu vou me inserir nisso? Como que empresas locais vão se inserir nisso? Então, não sei se o Constantino, como representando o governo do estado, pode falar algo sobre isso, Constantino. De qualquer forma, nós consideramos isso no grupo de trabalho, né? A inserção desses grupos. Sem dúvida, eu acredito que inúmeras oportunidades vão surgir, porque vão existir um sem número de atividades nessa cadeia de valor do hidrogênio que são relativas a pequenos negócios, a adaptações de tecnologia, a própria produção de produtos à base de hidrogênio, a utilização do próprio oxigênio que vai ser gerado em abundância. Enfim, eu acredito que a Mônica, acho até que a Mônica tem mais conhecimento do que eu dessa cadeia de valor para pequenos negócios, mas se nós considerarmos tudo, inclusive o transporte, há a possibilidade de se gerar um sem número de empresas que atuem no entorno desse hub. Com certeza, Constantino. Inclusive para a área de serviços, quando essas plantas começarem a ser construídas, vai existir uma demanda enorme no setor de construção civil, no setor de engenharia, no setor de prestação de serviços para processos industriais, ou seja, instalações de equipamentos, instalação de tubulações, a própria, enfim, o próprio manejo, né, dos terminais. Existe aí essa cadeia, ela se multiplica, inclusive existe até um entendimento falso de que o setor do hidrogênio verde vai tirar empregos dos setores de refinarias e de gás e petróleo. E pelo contrário, né? O Constantino até é um exemplo vivo disso, que ele trabalhou a vida inteira em refinarias e agora está se dedicando à implementação de plantas de hidrogênio verde. Exatamente essa experiência, né, tanto do setor elétrico, quanto a experiência do setor de refinarias e do setor de petróleo e gás, que esse pessoal, eles entendem de processos industriais, de energia, de manuseio de gases industriais. Então, é uma combinação de competência entre esses setores existentes, beneficiando todas as suas respectivas cadeias. Então, todo esse pessoal que presta serviço para o setor elétrico, presta serviço para o setor de petróleo e gás, e também para o setor de gases industriais, né, como o Constantino falou, oxigênio, não só o hidrogênio, mas o oxigênio também, eles vão ser requisitados nessa cadeia. E o Senai, ele lançou esse curso de introdução ao hidrogênio verde como uma preparação para a segunda fase, que vão ser os cursos de capacitação profissional desse pessoal que vai trabalhar nessas plantas. Então, como a Duna explicou, a primeira planta piloto vai ser da EDP, que vai começar a operar em 2023, se não me engano, e as plantas de grande escala, a gente calcula 22. Que são a partir já de 2022, e as plantas de grande escala a partir de 2024, 2025. Mas durante esse tempo claro, há toda essa contratação, né, de pessoal que atua também em licenciamento ambiental, todos esses contratos, na parte regulatória. Então, é uma cadeia realmente imensa que envolve todos os setores existentes. Então, eu gostaria de encerrar agora o painel e agradeço ao público, agradeço a Duna e o Constantino pelas excelentes apresentações e muito obrigada e parabenizo mais uma vez o Ceará pela vanguarda no hidrogênio verde e no setor de energias renováveis. Obrigada. Muito obrigado também, os nossos agradecimentos aos participantes do painel do Hub de Hidrogênio Verde. Parabéns, Mônica, pela condução espetacular.
Parabéns, Duna e Constantino, pelas apresentações tão ricas e obrigado também aos nossos espectadores que estão assistindo e acompanhando tudo no YouTube do Ceará Global.